Bom, meu nome é Helena Canabrava, estou na cidade de Porto Real do Colégio, em Alagoas. Sou missionária há 25 anos aqui nessa aldeia. Deus tem, assim, um propósito bem específico na minha vida, de quando eu nasci. Eu passei apenas 8 meses com a minha mãe. Eu fui adotada e a história é que em 8 meses eu morei com vó, com tia, com todo mundo. Então, a minha família biológica são 9 filhos. Eu fui a única que fui entregue para adoção. A minha família adotiva são um casal que ela tinha de filhos, mas ela adotou 9. Então, eu fui adotada, mas não é porque se queria mais uma criança, mas porque Deus tinha um propósito na minha vida. Desde a infância, desde o maternal, eu fui levada à igreja por uma vizinha que todos já conhecem em Rio Claro como uma pessoa retardada mental, uma pessoa doida. Mas eu gosto muito daquele texto de Coríntios que fala que Deus usa as coisas loucas do mundo. E foi através dessa pessoa que eu conheci Jesus Cristo e que fez toda a diferença na minha vida. Eu me converti aos 8 anos de idade. Aos 12, eu tomei decisão de fazer missões e missões indígenas através da missionária Susana do Vale, que trabalhou com os índios Cangangue. Ela visitou a igreja, apresentou a necessidade de pessoas para o trabalho indígena. Eu tinha apenas 12 anos, mas ali, naquele dia, eu tomei a decisão de entregar minha vida para missões. Nesse propósito, Deus ainda permitiu que eu tivesse um namoro do homem que todo mundo espera, aquele que abre a porta do carro, puxa a cadeira para sentar, fazia todas as minhas vontades. Quando eu pensei que eu ia me casar, e os dois iam ser missionários, que era essa a nossa conversa, tudo, ele decidiu comprar um apartamento em Campinas e dizer que ele ia trabalhar com o pai. Então, nesse dia, eu terminei o namoro, porque Deus tinha falado comigo que eu seria missionária, que eu ia para uma tribo indígena. Então, foi muito difícil, porque quando Deus ele mostra a vontade dele, ele mostra para você, mas ele não mostra para as pessoas que estão ao seu redor. Então, entrei em atrito com a minha família, com meus amigos, meus irmãos em Cristo, os meus amigos, que na época eu fazia enfermagem, técnico de enfermagem. Então, foi assim, eu entrei até em depressão. Foram 4 meses que ninguém entendia a decisão que eu tinha tomado, mas eu estava muito segura, porque eu sabia que essa era a vontade de Deus e que Deus estava comigo. Aquela hora eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu fazia a vontade de Deus, ou eu fazia a Uhum. minha vontade. Como toda mulher, eu sonhava com um casamento, sonhava ser mãe, mas não era isso que Deus tinha para mim naquele momento. Então eu escolhi fazer missões. E com 23 anos eu terminei o ensino médio e fui para a Missão Novas Tribos do Brasil, onde passei por todo o treinamento, teologia, missiologia, linguística, e dia 9 de dezembro de 1999 eu pisei meus pés aqui na aldeia Cariri Chocó. Fazem 25 anos. Depois de 3 anos de estudar a cultura deles, de andar com eles, ir para a roça com eles, sem ao menos eles saberem que eu era crente, porque moram muito próximos da cidade e eles não gostam das pessoas aqui da cidade e o povo da cidade não gosta deles. Então eu tive que construir uma amizade, construir uma confiança para poder dizer o propósito que eu estava aqui. E Deus me presenteou com 2 filhos, eu adotei 2 meninos, hoje com 22 anos, um com 19 anos, servos de Deus.
estão trabalhando na igreja, estão andando com Cristo, estão fazendo diferença aqui em Porto Real do Colégio. Então, eu vejo assim que eu fiz a escolha certa e Deus tem confirmado a cada dia a escolha que eu fiz foi a vontade dele, porque a palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, nós temos visto esses resultados, né? Hoje nós temos uma igreja formada dentro da aldeia, temos pessoas crentes, batizadas, Está e fechado realmente, aí hoje. Peraí, eu vou e atender realmente você. Peraí. Deus tem mostrado que Ele é fiel. Se nós somos fiéis a Ele, Ele é fiel em cada detalhe da nossa vida. Amém. Então, Helena, e você acha que todo esse tempo, qual assim a experiência que você acha que mais tem marcado sua vida, em termos de cuidado, de acompanhamento? Então, Deus tem estado uns 25 anos comigo, né? A gente chegou aqui em colégio sem nenhum apoio, sem nenhuma ajuda, sem nada. E Deus, ele foi assim, fiel, dando uma casa, dando tudo que eu necessitava, tudo que eu necessito, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, né? Deus tem sido fiel. Eu fui preparada para morar numa casa de taipa, para buscar água no rio, para cortar lenha no machado, para usar um banheiro comunitário, e estava pronta a tudo isso. Mas Deus, ele foi tão fiel. Eu tenho a minha própria casa, a gente não mora na aldeia, porque não é permitido, mas eu vou todos os dias, duas, três vezes por dia na aldeia, e Deus tem sido assim fiel, né? Conosco, nos deu uma boa casa, nos deu acesso à luz, à água, a tudo, né? A gente tem que só se colocar à disposição de Deus, né? A gente está pronta para uma coisa, mas Deus sempre nos dá o melhor. E o que você diria aí para as mulheres, de uma forma geral, né? Às vezes é um desafio grande, né? Você falou algumas coisas aqui tão interessantes, né, Helena? Em relação à questão de sonhos e planos. Os seus planos eram né? Eram de um jeito e Deus mudou os seus planos. Ninguém sabe o que teria acontecido se você tivesse tomado a decisão diferente. Às vezes a gente fica assim, se eu tivesse. O se, ele é tão cruel, né? Porque você nunca vai ter uma resposta certa. E hoje É você, verdade. como você colocou, abençoada com dois filhos que você pode adotar, né? Isso também pode ser uma conversa nossa em outro momento, né? A gente falar sobre o ser Uhum. adotado e o adotar, né? Eu acho que é algo que é tão desafiador para as mulheres, né? Às vezes tomar essa decisão e depois, então, de ter vivido numa situação de adoção, às vezes, mais difícil ainda você tomar a decisão de adotar uma criança, mas você hoje tem os seus filhos, filhos abençoados, tem a sua casa, quer dizer, a tua escolha, você honrou a Deus fazendo uma escolha pelo ministério, e hoje você percebe como ele te honrou, né, te colocando nessa posição que você se encontra hoje, te suprindo, né, e te abençoando com esses filhos que fazem parte aí da sua vida e da sua história. Mas às vezes, né, tem tantas mulheres que falam assim: ah, é muito difícil uma mulher sozinha tomar a decisão de ir, de fazer, né, de assumir um ministério, ou até mesmo abrir uma empresa, ou fazer, né, alguma coisa diferente na sua própria história. Mulheres que às vezes são aprisionadas pelo medo. Tem alguma coisa que você poderia falar assim que de alguma forma, né, pode ajudar essas mulheres a compreenderem que desde que elas estejam fazendo aquilo que faz parte da missão, da visão do que elas são e
esteja em acordo com a vontade de Deus, né? Que algum conselho, não sei se é conselho a palavra, né? O que você diria para essas mulheres, em relação a essa tomada de decisão? Olha, é, Paulo fala bem, né? Eu de bom grado me gastarei, me deixarei gastar em prol de almas. A gente tem que entender que a missão da igreja é evangelizar. E se eu me converti e Deus não me tirou daqui na terra, da terra, Ele me deixou aqui, é porque Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Uma coisa interessante foi que quando eu decidi, escolhi deixar o casamento para ser missionária, apesar de ser uma missionária sozinha, eu queria estar acompanhada, mas Deus me deixou sozinha, foi cada vez que eu visito uma igreja, Deus sempre coloca alguém para dizer como é o casamento dela e que ela tinha o chamado para missões, mas escolheu casar. Então, o que eu escuto é o que eu não queria para minha vida. Então, eu Uhum, vejo Deus confirmando o que Ele tinha para mim era melhor, né? Então, isso basta. Se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu voltaria a fazer exatamente o caminho que eu tracei. Passamos por uhum, dificuldade, passamos, às vezes por medo, mas Deus está sempre mostrando que eu não estou sozinha, né? uhum, Então, isso é muito, 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 muito gostoso. Saber que eu estou fazendo a vontade de Deus, estou onde Deus preparou para eu estar e uhum, sendo útil, ajudando vidas e ajudando pessoas a conhecer o Senhor Jesus e a terem a salvação em Cristo, né? Então, isso para mim é gratificante. Quando eu cheguei aqui no colégio, a história dos alunos indígenas é que eles faziam até a quarta série, aí eles têm que vir estudar na cidade, aí ficavam 3, 4 anos na quinta série e desistiam de estudar. uhum, Então, eu resolvi pegar uma turma, assim, em idade de educação infantil, e uhum. comecei a ensiná-los até o quarto ano, são os primeiros alunos que estão terminando a faculdade agora, né? Oh, Então, Glória. assim, mudou, né? Se eu não tivesse nenhuma pessoa salva, eu teria ajudado na mudança de uma história. Então, a gente Uhum, foi usado para mudar várias histórias. Então, isso é gratificante. Não é a Helena, é Deus. uhum, Só sou uhum, um instrumentozinho que Ele está usando aqui nessa uhum, cidade, né? Então, a gente não pode. Olha, eu cresci ouvindo que eu não servia para nada, que eu não prestava para nada. Se não fosse eles, eu estava largada na sarjeta. Aí eles nunca entenderam que não é eles, é Deus, né? uhum, Deus tinha um propósito na minha vida. O negócio foi não uhum, desistir, é não pensar o que as pessoas pensavam ou pensam de mim, mas é o que uhum, Deus pensa e o que Deus tem para mim, né? Isso é uhum, grandioso, isso é maior do que tudo. uhum, E então eu aconselho a qualquer pessoa, não olhe para si nem para as pessoas falem, mas olhe para Deus. Qual é o uhum, propósito de Deus? O que Deus quer? O que Deus tem para mim? É isso é uhum, que é importante. uhum. É, exatamente. E assim, o que você colocou agora é muito importante. Ou seja, você fez uma decisão lá atrás, né? Mexeu com a sua vida, como você colocou aí no seu testemunho, até mesmo te levou a uma depressão. As pessoas não entendiam, né? Talvez achassem que, como você falou agora, você não vai chegar a nada, você não serve para nada. Talvez achasse que você estava jogando fora a única chance da sua vida, que era casar e constituir uma família, né? Às vezes as pessoas têm essa perspectiva, né? Que é a única coisa que vai trazer alegria para uma mulher é ser casada, é criar uma família, gerar uma família. E você fez uma escolha lá atrás, foi difícil, você sofreu com as coisas que diziam, com a dor da separação, com a frustração de uma promessa quebrada, não foi isso? Porque foi uma promessa quebrada. Você construiu toda
o seu plano de vida, considerando que você ia para o campo com ele, é o que você falou, você nunca pensou em ir sozinha, né? E foi assim que Verdade. Deus preparou. Mas olha o que você falou. Deus te usou para mudar a história de gerações, né? Porque ele te deu o privilégio de ensinar essas crianças, e essas crianças, o que você passou para elas, o que certamente, em termos teóricos, outros professores passavam, mas você passou para elas a esperança, talvez o modelo, né, Helena, o exemplo de superação, de olha, ela está aqui, ela veio, ela venceu, por que que a gente não vai, né? Tá numa outra cultura. Lá na cidade, as pessoas às vezes não gostam de nós, mas ela está gastando a vida dela. E o versículo que você usou, eu amo esse versículo, quando Paulo fala isso, que ele se gasta e que ele faria isso, gastaria quantas vezes fosse necessário, né, para que vidas pudessem conhecer a Cristo. E é isso, às vezes a gente não percebe o impacto que a gente está fazendo, não é? E você Uhum. aí conseguiu impactar a vida de jovens que certamente se tornarão, né, vão ser aí um referencial na própria tribo, né, um referencial para outros jovens que vão ver que não, aquele ciclo de história de que faz a quinta série 2, 3 anos seguidos e tem que desistir porque não consegue seguir à frente, foi quebrado, né? E eu acho que é isso, sabe? É por isso que eu amo trabalhar com mulheres e por isso que eu comecei esse programa da quarta-feira, é porque eu acredito muito que Deus tem usado mulheres como tem usado você aí e que Ele quer usar muito mais e assim com o que a gente pode fazer, com o que a gente sabe fazer, né? E vamos lá, vamos usar os nossos dons e talentos. Significa que não tem dor no processo? Tem dor no processo, né? Porque é normal, você é mulher, você é uma pessoa, você tem sentimentos e tem emoções. Ouvir algumas coisas machuca a alma da gente às vezes, né? Viver situações de traição, de humilhação, de rejeição, de tantas coisas, tudo isso mexe com a gente. E você superou tudo isso. Então, Helena, uma coisa assim que eu gostaria muito de colocar aqui para todas as mulheres, vou até mudar aqui, ver se eu consigo mudar a forma de visualizar para a gente conversar isso lado a lado aqui mais um pouquinho, é que eu vejo na sua história uma história de superação, sabe? Além disso, meninas que estão aí ouvindo, que vão ouvir esse momento nosso de bate-papo, além disso, a Helena tem uma história linda de perdão, né? Que eu acho que é algo que vale a pena também depois a gente falar, né? A forma como Deus trabalhou e mesmo no silêncio ela conseguiu ter uma despedida bonita da mãe, né? E viver aquele momento tão especial. E é isso, sabe? Tem tantas coisas que acontecem na nossa história, tantas coisas que acontecem na nossa vida, que parece que não vai ter um resultado bom lá no final. Ela foi adotada ou tirada de casa, né? Foi entregue, a única filha entregue de todos os irmãos para uma família que já tinha, né, todo um histórico também que não era fácil, né, Helena? E daí, olha onde ela foi, o que Deus fez através da vida dela, né? Uma vocação, um chamado, uma missão para ir a povos que aqui no Brasil ainda são um grande desafio para a igreja cristã, que são os povos indígenas. Tem tantas leis, a Helena falou sobre isso também, né? Tantas leis que bloqueiam, impedem, e não tem tanta coisa que facilita a vida deles assim. Então, Deus usou e tem usado a vida da Helena de uma forma maravilhosa, desde 1999, né? Foi isso que você falou? Isso, isso. Desde 99, olha só, tem gente talvez aí assistindo que em 99 não tinha nem nascido, né? Ou então era uma criancinha ainda e está aí assistindo, e a Helena está lá já servindo ao Senhor desde aquele tempo, fazendo diferença na vida de uma comunidade inteira, porque quando crianças superam as suas dificuldades, ultrapassam limites que são impostos, limites sociais, limites culturais, limites geográficos, né?
e alcançam coisas maiores, é isso. Né? E eu vi lá no encontro, Helena, com você também, a jovem que foi com você, né? Vocês estavam em quantas? Em três ou quatro lá? Ah, foi eu e mais um. É Ah, você e porque mais um. a igreja me paga o meu e eu pago para alguém ir Para alguém sempre. ir. Ah, tá. Eu pensei, eu achava que uma outra que estava sempre junto com vocês lá, caminhando com vocês, fosse também da tribo. E ela foi, levou aí a menina, né, a jovem, lá no momento que a gente conversou, também falando, né, e trazendo a admiração que tem, o respeito que tem pela Helena, a forma como o ministério da Helena impactou a vida dela. E é isso, sabe? Mulheres, não tem para gente um ponto que a gente pode dizer assim, disso aqui eu não sou mais capaz de passar. Seja uma decepção, né? Seja a depressão, seja uma mudança radical na nossa vida e nos nossos planos, que a gente às vezes não espera, as coisas que impõem de limitações, até mesmo que sejam governamentais, nada pode impedir o que Deus quer fazer através da nossa vida, né, Helena? E eu acho que isso faz toda a diferença. Eu sei que é muito rápido, né? Foi tudo muito rápido aqui. Helena, deixa seu contato aí, talvez, não sei se você tem Instagram ou não usa Instagram? Tem, Eu tenho, mas uso pouco. usa pouco. Facebook usa um pouquinho mais, É, mas também pouco, né? É, tá eu não sou bom. muito Mas ligada às redes sociais. não é, mas agora vai ter que ser, porque vai ter muita mulher aí querendo conversar com você um pouquinho. Então, coloca aí as suas redes sociais para gente, fala qual é, é Helena mesmo, Helena Canabrava? Isso, Helena Canabrava. Isso. Então, mulheres, procurem lá pela Helena Canabrava. Se vocês quiserem, né, um contato com ela, até abençoar o ministério dela. Helena é missionária. Helena hoje também ainda vive assim nesse contexto missionário, né, Helena? Vocês podem Isso. ofertar na vida dela, podem ofertar na vida de pessoas. Ah, Helena, eu quero mandar uma oferta aí, mas quero mandar uma oferta para alguém aí na tribo indígena, para um jovem, para ajudar. Fala com a Helena, entre em contato com ela e ela vai de vez em quando olhar lá, tá bom, Helena? Lá no Tá Instagram e no certo. Facebook para ver o que as mulheres estão falando em relação a vocês. Se vocês precisarem fazer um contato com ela, manda aí para mim também a mensagem e a gente vai colocar vocês em contato. Tá bom? Eu sei que tem muito mais coisa que você pode falar e a gente gostaria também de ficar ouvindo muito mais, né? O nosso tempo é curtinho, mas o objetivo é esse mesmo, é dar aquele tira-gosto para depois vocês poderem procurar mais. Então, pensem nisso, mulheres. É possível fazer a diferença na vida de uma geração nos nossos dias, assim como na história das mulheres bíblicas e na história das mulheres que já passaram e que tem o nome escrito em livros de história geral, história da igreja, história das missões, assim como muitas mulheres já passaram e deixaram suas marcas, mulheres nos nossos dias estão deixando as suas marcas por onde elas passam. E Helena está deixando a sua marca na tribo Cariri Chocó, né? E está deixando a sua marca na vida de muitos jovens que vão aí alcançar grandes coisas em termos pessoais, em termos profissionais, e certamente porque Deus usou a habilidade de ensino, a habilidade, a misericórdia, a compaixão, o olhar para a necessidade do outro, a empatia, né? E a superação da história da Helena para transformar tantas vidas. Muito obrigada por esse tempinho aqui, viu? Foi muito bom, muito gostoso estar com você e eu espero que as mulheres aí aproveitem muito esse tempo que a gente passou junto aqui, e ouçam e vejam novamente e te conheçam, porque você é uma pessoa muito especial. Para mim, uma alegria, um privilégio. Muito obrigada, viu, por estar aqui comigo nesse momento. E depois a gente vai marcar um momento para você falar também sobre essa história de superação familiar, né? E esse momento tão gostoso que você viveu, que poderia ter deixado outros tipos de marcas, né? Se você não conseguisse despedir da sua mãe, como aconteceu, e que foi algo tão especial da parte de Deus, tá bom?
Beijo, É assim Helena, que muito eu obrigada. agradeço. Você quer dar uma palavra aí de despedida para as mulheres? Pode se despedir. Então, obrigada a todos pela atenção, pelo carinho e orem conosco, né? Uma maneira de vocês estarem conosco é através da oração. Obrigada. Beijo grande, beijo, mulheres, e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.